Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje vamos ver o tema neurociência aplicada à educação, que é um dos temas previstos aí no edital para o cargo de pedagogo da UFPR. Para isso, separei dois materiais que estão na nossa sala de aula, para que a gente possa entender um pouco sobre esse tema aí, tão importante, tão famoso ultimamente, né, na área da educação. Então, primeiro, é um e-book, esse e-book aqui, deixa eu mostrar, tá lá na sala de aula, deixa eu pegar aqui, ó, Neurociências aplicadas à educação, exatamente o título que eles colocaram ali no nosso edital, tá? É um material extenso, né? Não vou apresentar ele aqui por completo, mas vocês podem estar estudando ele, né? Ampliando aí as possibilidades. Eu vou nos pontos principais que eu acredito que sejam importantes para a nossa prova, tá? Então, o que é a neurociência e quais são as suas contribuições para a educação? Então, acho que isso é uma das coisas principais que a gente tem que aprender, né? Deixa eu confirmar aqui, tá gravando, tá gravando. Então, vamos lá. Para promover uma aprendizagem significativa, é necessário considerar o funcionamento da estrutura neurobiológica que desencadeia esse processo. Então, como o cérebro funciona, como isso acontece, né, dentro do nosso corpo, biologicamente, neurologicamente. A gente precisa entender para poder ensinar. Considerando que o cérebro é o principal órgão responsável pela aprendizagem, como afirmam Consenza e Guerra, ele precisa ser objeto de estudo dos profissionais que trabalham na área da educação, pois o processo de aprender está relacionado com as bases químicas e físicas da função neural através das sinapses. Então, gravem bem, acho que é importante anotar essa frase, e sinapse, a gente vai tentar entender um pouquinho o que significa, né, porque considero também um tema importante aqui para a neurociência. Segundo Ferreira e Nazara, as neurociências constituem-se, então vamos lá, conceito, né, constituem-se em uma ciência multidisciplinar que se dedica a estudar o sistema nervoso central e toda a sua complexidade. Compreende áreas como a biologia cerebral, a anatomia e a fisiologia do cérebro que aprende. Então, por isso que ela é multidisciplinar, né? Várias áreas vão estar envolvidas aí para entender como que o cérebro aprende. Essa ciência inclui estudos de outras áreas de conhecimento, como a neurologia, a psicologia, a biologia, a medicina nuclear e outras ciências humanas, sociais e exatas que contribuem aí para o bem-estar humano, né? Inclusive a educação. Além disso, traz a discussão de como o conhecimento da memória, do esquecimento, do sono, da atenção, do medo, do humor, da afetividade, do movimento, dos sentidos e linguagem são estruturados fisiologicamente em cérebros de crianças e de adultos. Então, qual é a diferença, né, de um cérebro adulto para um cérebro infantil aí que está em processo de desenvolvimento? O ramo das neurociências se destina a estudar os processos mentais envolvidos na aprendizagem, né, e ele é denominado como neurociência cognitiva. Então, esse ramo que vai estudar, né, como a criança aprende, como o ser humano aprende, ele é chamado de neurociência cognitiva. Vale ressaltar que os conhecimentos produzidos nessa área se somam a outros campos do conhecimento, que também se dedicam a estudar sobre como ocorre a aprendizagem no cérebro e o funcionamento do sistema nervoso central, como a psicologia da educação, a biologia, a neurologia, como afirmam aí Grossi e Al, né? Dentro do campo da neurociência cognitiva, surgiu a chamada neurociência da educação, ou a neuroeducação, que busca fazer uma interface entre os conhecimentos dessas duas grandes áreas a serviço de descobrir como o cérebro aprende e como possibilitar a consolidação do processo de aprendizagem de forma mais eficiente, tornando o ensino mais condizente com a maneira de aprender de cada estudante. Isso porque
Os avanços das neurociências possibilitam uma abordagem mais científica do processo ensino-aprendizagem, fundamentada na compreensão dos processos cognitivos envolvidos. Então, essa questão, né, de entender como cada criança aprende, né, e proporcionar um ensino mais individualizado, um ensino mais personalizado, ele vem aí ao encontro da proposta da neurociência. Assim, todo profissional que se ocupa do ensino e da aprendizagem deve compreender, ainda que minimamente, como o cérebro aprende para promover um ambiente estimulante e propor atividades que favoreçam a aprendizagem significativa. Então, quando o adulto ele entende, né, como o cérebro se desenvolve, como o cérebro aprende, ele passa a trazer esse conhecimento para a sua prática, né, e essa é a grande diferença. Dessa forma, o trabalho do educador se torna mais eficiente à medida que conhece o funcionamento cerebral, pois o conhecimento de como o sistema nervoso funciona e sua repercussão no ambiente escolar faz com que o professor reconheça as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais e afetivas dos alunos, nas relações individuais e coletivas, além de respeitar as diferenças naturais dos alunos, que refletem diversas maneiras de aprender, exigindo metodologias de ensino diferenciadas para cada ser humano, levando a contribuição positiva na prática pedagógica e minimizando, assim, o fracasso escolar. E aí entra aqui, inclusive, um dos tópicos desse livro, desse e-book, um dos capítulos são as metodologias ativas, né? A gente não vai entrar, porque a gente vai focar aqui na lógica da neurociência, mas as metodologias ativas vêm como uma proposta complementar, aí, uma forma de ensino, uma metodologia de ensino que visa atender aí as demandas, né, que os estudantes estão trazendo para a escola hoje, que são, né, demandas mais participativas, onde o protagonismo do estudante precisa ser valorizado de modo mais efetivo. Aí agora, um pouquinho, né, da anatomia e fisiologia do cérebro humano, tá? O ponto de partida do curso de capacitação pedagógica enfocou, né, a importância de conhecer o cérebro e como o processo de aprendizagem ocorre, já que as neurociências estudam os neurônios e suas moléculas constituintes, os órgãos do sistema nervoso e as suas funções específicas e também suas funções cognitivas e os comportamentos que são resultantes da atividade dessas estruturas. Aqui, outro ponto importante para a gente anotar, né? O que as neurociências estudam? Né? Então, neurônios, moléculas, órgãos do sistema nervoso, né, e suas funções específicas, funções cognitivas e os comportamentos, né, resultantes da atividade dessas estruturas, tá? Deste modo, os estudos se iniciaram por uma noção básica de anatomia e fisiologia cerebral. Aí, em grego, né, a palavra neurônio significa fio. Esse fio refere-se ao axônio, cuja principal função é enviar informações para outras células. Mas a gente não vai se aprofundar aqui, a gente vai direto para as sinapses, que é um dos conceitos fundantes aí da neurociência, tá? Então, uma das características principais dos neurônios é que essas células podem se conectar formando redes neurais através das sinapses. E aí, o que isso tem a ver com a neurociência, tá? Isso que a gente vai estar dando uma olhada aqui. Então, outra característica peculiar dos neurônios, apontada por Rolf, é a capacidade de comunicação entre eles. Então, os neurônios se comunicam, né? Transmitindo informações por meios de impulsos elétricos e químicos. Dessa forma, os neurônios podem se conectar, formando redes neurais através das sinapses. Então, o que são as sinapses? São essas redes neurais formadas por essa comunicação entre os neurônios. Essas, por sua vez, são a junção do terminal do axônio de um neurônio e de um dendrito de outro neurônio. Dessa forma, as sinapses permitem a comunicação entre as células neurais, de modo que os impulsos recebidos sejam transformados em informações que, ao serem processadas e assimiladas,
culminam em todo tipo de ações e comportamentos. Na figura ao lado, é possível ver como ocorrem essas sinapses. Então, aqui tem uma ilustração, né, da sinapse, dessa comunicação, né, que ocorre entre aí os neurônios, né, enfim, todo esse processo, tá? Então, ó, sinapses permitem a comunicação entre as células neurais, de modo que os impulsos recebidos sejam transformados em informações, que, ao serem processadas e assimiladas, culminam em todo tipo de ações e comportamentos, tá? Vamos continuar aqui. Opa, desculpem. Entre o terminal e o receptor de um neurônio e outro, há uma lacuna chamada de fenda sináptica. Nesse espaço de aproximação entre os neurônios, circulam os neurotransmissores, que são os responsáveis por permitir a comunicação entre as células neurais. As respostas apresentadas a um determinado estímulo vão depender das características dos neurotransmissores envolvidos no processo das sinapses, que podem ser ou inibitórios ou excitatórios, tá? Aí aqui ele vai falar um pouquinho do que são os neurotransmissores. Então, só vou ler o resumo aqui, tá? Em relação aos conhecimentos dos neurotransmissores, Wolff afirma que uma consciência básica de modo como esses transmissores químicos funcionam é essencial não só para compreender a memória e a aprendizagem, mas também para entender o efeito das drogas, dos medicamentos e dos alimentos no cérebro. Assim, é importante que o profissional que trabalha com aprendizagem ou desenvolvimento humano tenha uma noção dos impactos dos principais neurotransmissores no cérebro do aprendente para propor práticas educativas bem elaboradas e executadas. Só que, gente, existe mais de 100 tipos de neurotransmissores, né? Aqui ele vai trazer alguns: acetilcolina, dopamina, endorfina já é mais conhecida, né? Serotonina, tem alguns que a gente já ouve falar mais. Glutamato. E aí, aqui um pouquinho dos neurotransmissores. Agora, pensando nessa plasticidade do cérebro, nessas sinapses que acontecem no processo educativo, né? Quando a criança tem contato com o conhecimento e ela busca lá no cérebro dela, né? Os neurônios delas fazem a ligação com referências que muitas vezes ela já tem, né? Isso vai proporcionar o quê? Vai proporcionar a aprendizagem, né? Então, essa experiência cognitiva é resultado de um processo neurológico, biológico, né? Que acontece aqui dentro do nosso cérebro e que é importante que a gente entenda que isso aconteça para proporcionar, né, um ensino mais significativo, com experiências que façam a diferença e que provoquem cada vez mais sinapses aí no cérebro das crianças, tá? Agora, eu vou trazer aqui um pouquinho, né, agora que a gente já viu mais essa parte teórica da neurociência, um pouquinho do que traz aqui na apostila de pedagogo, que também já está lá na sala de aula, tá? Que vai trazer um resumo, né? Um pouco assim do como tudo isso pode contribuir para a educação, tá? Então, as neurociências aplicadas à educação surgem como um campo promissor, inovador, que busca compreender os mecanismos cerebrais envolvidos no processo de aprendizagem. Através de pesquisas e estudos científicos, a neurociência aplicada à educação contribui para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino-aprendizagem mais eficazes, levando em consideração o funcionamento do cérebro humano. A neurociência aplicada à educação oferece diversos insights valiosos sobre como o cérebro aprende, tais como, né? Então, quais são esses insights? O que o professor precisa saber que acontece nessas sinapses, né, nesse processo cerebral que favorece a aprendizagem? Então, a importância das emoções, em primeiro lugar, né? Então, as emoções importam. Outro autor que a gente
vai estudar em outros tópicos ali, né, quando a gente trabalhar as concepções pedagógicas, os principais autores ali também relacionados com a psicologia da educação, a gente vai ver Vallon, e Vallon tem um estudo bem consistente, falando da importância das emoções, da afetividade, né, para o desenvolvimento da aprendizagem, né? Segundo Vallon, a criança ela só aprende a partir do momento que ela estabelece aí uma relação afetiva, né? E a aprendizagem ela se dá de forma mais consistente quando a criança está, né, emocionalmente estável, né? Então, por isso que na escola a gente precisa trabalhar aí em conjunto, né, com a família, sempre, né, buscando o bem-estar das crianças, tá? As emoções desempenham um papel fundamental na aprendizagem. Alunos que se sentem engajados, motivados e felizes tendem a aprender com mais facilidade e eficácia. Então, aqui, algo importante, né, a importância das emoções que a neurociência vem trazer aí, reafirmar. O papel da memória. A consolidação da memória é essencial para a aprendizagem a longo prazo. A neurociência fornece insights sobre como otimizar os processos de memorização e retenção de informações. A neuroplasticidade. O cérebro é plástico e maleável, o que significa que ele pode se adaptar e aprender ao longo da vida, né? Não tem só, a gente não aprende só na infância, né? Inclusive, nós adultos aqui, né, por exemplo, estudando para esse concurso, estamos aprendendo um monte de coisas, né? Por exemplo, eu nunca tive um contato, um estudo mais aprofundado, por exemplo, com o Código Penal, com o próprio Código Civil, né? A gente sabe algumas coisas aí mais do dia a dia, mas são coisas que estou tendo que aprender, estou tendo que trabalhar a minha memória, né? E trazer isso como um conhecimento que faça sentido para mim, para que eu possa aí aprender e usar esse conhecimento, né? Desse estudo na hora da prova, né, quando me for exigido esse conhecimento. A acho que eu já li essa parte, contribui para o desenvolvimento de estratégias que estimulam a neuroplasticidade e facilitam a aprendizagem. Os diferentes estilos de aprendizagem, então cada indivíduo possui um estilo de aprendizagem único. A neurociência aplicada à educação ajuda a identificar esses estilos e a desenvolver metodologias de ensino que atendam às necessidades de cada aluno. Então, tem alguns estudantes que são mais visuais, outros são mais auditivos, né? Outros que são mais sinestésicos. Então, existem várias formas da criança aprender, e aí o professor tem que ter conhecimento, né, dessas diferentes possibilidades de aprendizagem, identificar essas diferentes possibilidades de aprendizagem no estudante e trazer isso, né, nas suas metodologias. Por isso que as metodologias ativas também são um aporte importante, né, e que tem sido tratado aí com tanta... tem se dado tanta importância atualmente, né, justamente por dialogar aí com a questão da neurociência, né, porque são diferentes formas de você trabalhar o conhecimento envolvendo o estudante, né, através de leituras, de diálogos, de tecnologias diferenciadas, né, então favorece aí, né, esses diferentes estilos de aprendizagem também. E a minha filha estudou numa escola, lá em Joinville, que trazia uma cartilha para o estudante se identificar, né? Como ele aprende. E aí trazia lá, se você é mais sinestésico, se você é mais visual, se você é mais auditivo, né? E aí dicas, né? Dependendo do estilo. Por exemplo, eu preciso, né, escrever. Então, ouvir e escrever. Às vezes nem tanto, não sou nem tanto visual, né? Mas a questão do auditivo, né, e do registro, para mim, é muito importante, né, para minha aprendizagem, né? Então, cada um tem um estilo diferente de aprender. Os benefícios, né, de se implementar a neurociência aplicada na educação. A aplicação dos princípios da neurociência na educação pode trazer diversos benefícios, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Melhoria da aprendizagem, alunos que aprendem de acordo com o funcionamento do seu cérebro tendem a ter um melhor desempenho acadêmico,
maior engajamento, né? Os alunos se sentem mais motivados e engajados quando o processo de ensino leva em consideração as características do seu cérebro, né? Os caminhos que esse estudante aí tem mais facilidade para aprender. Redução, né, da evasão escolar, né? Então, a neurociência pode contribuir para a redução da evasão escolar ao criar um ambiente de aprendizagem mais positivo e eficaz. E o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, a neurociência auxilia no desenvolvimento de habilidades socioemocionais importantes para o sucesso na vida pessoal e profissional, como autocontrole, empatia e resolução de problemas. Melhoria na qualidade de vida. Uma educação de qualidade contribui para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade como um todo, né? E, apesar dos diversos benefícios, a implementação da neurociência na educação ainda enfrenta alguns desafios, como a necessidade de formação docente, né? Os professores precisam estar capacitados para utilizar os princípios da neurociência em suas práticas. Então, a gente precisa de mais formação nesse campo para a gente ter segurança, né? Conseguir identificar ali as habilidades dos estudantes, entender como esses estudantes aprendem, para que a gente possa aí adaptar, né, as estratégias e as metodologias. A falta de recursos, né? Nem todas as instituições de ensino oferecem possuem, né, os recursos necessários para implementar a neurociência, né, de forma eficaz, e a resistência à mudança, né? Nem todo mundo aí aceita, né, essas mudanças. Então, precisa de uma mudança de cultura das instituições, né? Porque é toda uma prática que vai ser repensada para que a neurociência aplicada à educação realmente se efetive, tá? Ai, desculpe. No entanto, né, as perspectivas para o futuro da neurociência na educação são promissoras. Com o avanço das pesquisas, o desenvolvimento de novas tecnologias, espera-se que a neurociência aplicada à educação seja cada vez mais utilizada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, tornando a educação mais eficaz, inclusiva e de qualidade para todos. E aí, gente, para finalizar, eu quero mostrar aqui o índice desse e-book, né? Como ele é muito extenso, não vou fazer o vídeo dele por completo, mas vejam, né? Ele vai trazer aqui ó, os perfis de aprendizagem, os tipos de memória, o papel das emoções na aprendizagem. Então, tudo aquilo que a gente viu ali que é importante, né? Se você quiser se aprofundar, acho que é uma leitura que vale a pena, tá? As funções executivas e o papel na construção do conhecimento, o conceito de inteligência e das múltiplas inteligências, e as metodologias ativas, que eu falei bastante, né? E a aprendizagem significativa, tá? Então, para complementar esse estudo, né? Eu fiz aqui a introdução, mas eu acho que vale a pena, né? Você dar uma atenção especial aí para o restante desse material, que vai te ajudar a entender melhor e trabalhar melhor com essa perspectiva da neurociência aplicada à educação. Certo? Então, vamos encerrando esse tópico por aqui. Dúvidas, comentários e complementações podem deixar no nosso grupo de WhatsApp ou na nossa sala de aula. Então, muito obrigada e até a próxima.